Oi gente, eu vim hoje contar pra vocês como foi a minha história até chegar aqui em Londres. Acredito que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, então eu pretendo separar em duas partes pra ficar melhor, tá? Queria começar já falando que eu resolvi gravar num cenário nos pontos turísticos aqui de Londres, que é o estádio de Wembley. Espero que fique bom aí na gravação, que dê pra vocês verem um pouquinho. Bom, então vou começar do começo, né? Desde quando eu era criança, era engraçado que minhas amigas falavam que queriam ser cantora, que queriam ser artistas, que queriam ser atrizes de novela, e eu falava que queria morar fora do Brasil. Coitada, né? Nem sabia o que eu ia fazer, como que seria, mas eu sabia que eu queria morar fora do Brasil. E aí, desde cedo, eu comecei a me interessar pela língua inglesa, né? Já assistia, já lia várias coisas, música, sempre gostei de traduzir, de fazer várias coisas, então sempre teve esse interesse. E aí, acho que na idade de 11 anos, eu comecei a estudar inglês. Comecei a fazer umas aulas e tal. Depois eu parei um pouco, estudei um pouco sozinha, através de música, de livro, mas foi cedo que comecei a estudar inglês e me interessar por isso. Então, o primeiro trabalho que eu tive foi mais ou menos com 16 anos e já foi logo em banco, né? Foi na Caixa Econômica Federal. Então, o primeiro contato já de trabalho que eu tive foi assim com o banco. E a minha família, muita gente da família trabalhou em banco. Então, era uma coisa que eu almejava, sabe? Era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, de também tentar. Tanto que logo que eu entrei na faculdade, que foi em 2016, foi também numa área relacionada a essa parte internacional, que eu fiz comércio internacional, no Mackenzie, e logo depois eu também comecei a trabalhar em banco, né, num banco que era perto da minha faculdade. E a área do banco que eu trabalhava era também na área do departamento internacional, né, que foi o último lugar que eu trabalhei antes de sair do Brasil. Fiquei lá durante acho que quase 7 anos e só de estar nessa área foi uma realização muito grande pra mim, porque parecia que eu já estava mais pertinho desse contato com o internacional. Então já era uma coisa pra mim que fazia diferença. Era bom porque nesse trabalho eu tinha também contato com o inglês, né? Só que era uma parte assim mais de business English. Não era muito esse inglês do dia a dia que a gente tá acostumado, mas depois eu falo disso mais pra frente. Então, quando eu tava no banco que eu trabalhava, eu tive esse desenvolvimento também com o inglês e isso eu fui tendo mais certeza cada vez mais que era isso que eu queria, né? De fato que seria morar fora do Brasil. Quando eu tava para terminar a faculdade, eu comecei a planejar um intercâmbio. E aí planejei e foi em 2016 que eu me formei e também fui para o intercâmbio, né? Fiz intercâmbio em Boston. E nesse banco que eu trabalhava no Brasil, é muito legal porque como eu fazia parte da área internacional, eles davam a oportunidade para de você fazer algum estágio nas agências dele, nas unidades de escritórios que eles têm fora do Brasil. E como eu resolvi fazer intercâmbio em Boston, é bem pertinho de Nova York e é um dos lugares que o banco tem o escritório fora. E aí eu pedi lá no banco, fiquei torcendo muito e eu consegui essa oportunidade. Então logo quando eu nunca tinha viajado para fora do Brasil, primeira vez que eu viajo para fora do Brasil, eu já faço intercâmbio e já vou para fazer um estágio nessa agência de fora. Então eu imagino, eu tava muito nervosa, muito ansiosa, mas assim, só me deu essa certeza, eu indo andando nas ruas de Nova York, assim, nossa, me sentindo a trabalhadora em Nova York, a banker, né? E foi ótimo pra mim, porque isso só me deu mais certeza do que eu realmente queria fazer, que era seguir nessa área. Bom, e eu queria falar assim, né? Quem me ouve falando, nossa, né? Fez intercâmbio, nossa, você dava no Mackenzie e tal. Gente, eu fazia cada coisa pra conseguir juntar dinheiro que vocês não têm ideia. Porque aí, como eu falei nos últimos vídeos, né? Inclusive, se você não assiste, clica aqui pra assistir. As pessoas falam assim, olham o sucesso da pessoa, falam assim, nossa, olha o que tal pessoa fez. Olha. Só que é aquele velho ditado, né? Falando português, claro, que o povo olha as pingas que eu tomo, mas não olha o estômago que eu levo, né? E aí, ou é o contrário, não lembro agora. Mas enfim, é mais ou menos isso a ideia. E todo mundo me vendo, né, glamurosa em Nova York, nossa. Eu também fui pra Disney na mesma época, então o povo falou, nossa, tá rica, né? Só que, gente, eu fiz cada coisa pra juntar dinheiro. Eu não sei nem se eu posso falar isso, se é normal, não tem problema falar. Mas
sabe vale refeição, né? Geralmente de banco é bom vale refeição. Eu fazia cada trambique, assim, sei lá, eu pagava um almoço de uma amiga, depois essa amiga me dava em dinheiro. Eu já cheguei a comprar com um vale alguns produtos de Natura. Outro vale que a gente tinha nem existe mais, acho que o Vale Cultura. Eu comprava produto da Natura numa lojinha que tinha, que aceitava esse vale pra vender depois pra uma amiga, e essa minha amiga dava dinheiro. Ai, gente, era cada coisa que eu fazia que, assim, eu olho pra trás e eu vejo que valeu tanta pena, sabe? Foi uma coisa, assim, que na época foi duro, tanto que eu falava que era meu namorado na época, pro meu marido, eu falei assim, nossa, hoje tá calor, né? Tá calor. Só que tem um lugar perto do banco que vende sopa de almoço, era R$10, gente, a sopa com pedaços de torta. E essa mesma amiga minha, a Luana, ela ia comigo. Só se ferrou essa amiga minha. A gente ia tomar a sopa no calor, com torta, por R$10 pra economizar no vale e pra eu poder usar de alguma outra forma esse dinheiro pra eu conseguir complementar, pra pagar o intercâmbio. Dividi em 12 vezes, tá? Fechei o intercâmbio, tipo, um ano antes. Mas, gente, quando vocês realmente querem alguma coisa e se dedica, vai ser sofrido. Às vezes não vai ser de uma hora pra outra que você vai conseguir. Só que no fundo, vale a pena. Bom, então essa primeira parte do vídeo eu vou deixar aqui, essa parte de quando eu voltei, né, do estágio de Nova York, voltei do intercâmbio, melhorei meu inglês lá, e aí eu só tive mais a certeza, andando lá em Boston, é um lugar super bonito, e aí eu vendo, eu tive realmente a certeza que era isso que eu queria da minha vida, porque às vezes você pode achar até que é fogo de palha, só que aí você vai e vai vendo, será que é isso mesmo, né? Você tem que ir amadurecendo a ideia, e eu vi que realmente era aquilo que eu queria. Bom, então é isso, daqui a pouco, no próximo vídeo, eu gravo pra vocês e aí vocês vão ficar sabendo de toda como foi essa trajetória depois que eu voltei de Nova York, como foi que eu fiz e até chegar aqui em Londres. Um beijo!